Stilen i ena ämnefall i moder. Stilen i ena ämnefall i moder. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção, a iluminação, a bênção do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai. Neste dia
neste dia iluminado, neste dia abençoado, dia 25 de maio de 2020. Maravilha, não é? Aqui estamos. São 15 horas e poucos minutos, porque eu acabei agora de fazer a prece, por isso ia olhar às horas, mas não há necessidade. Aqui estamos. Então, vamos nesta bendita hora, nos concentrar, nos harmonizar, nos concentrar neste tema de hoje. Neste tema de hoje, não é? Que poderá ser um tema simples, banal, vamos lá, se houver coisas simples, como, enfim, se algo for dito fora de contexto, me desculpem, me perdoem-me, porque isto às vezes falha, não é? E é nas piores condições ou situações que às vezes as palavras, os termos nos falham. E dessa forma aqui estamos. Hoje, segunda-feira, não é? Segunda-feira, do qual nós estamos aqui para podermos mais uma vez fazer aqui o nosso vídeo, não é? Fazer o nosso vídeo, dar o nosso contributo do dia de hoje. Tão simples quanto isso, não é? Então nada melhor do que vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso neste instante, para que esses grandiosos mundos encantados de Deus, os mundos espirituais, possam nos assistir, nos dando todas as condições necessárias e melhoramento das nossas condições físicas, mentais, espirituais e inclusivamente o melhoramento em nossas caminhadas, na nossa individualidade, não é? Então vamos neste instante, vamos nos harmonizar, pedindo a Jesus Divino e Amado Mestre, ao grandioso Simiromba de Deus, não é? Simiromba de Deus, não é? Nosso Pai Seta Branca, que ilumine o nosso sol interior, que nos possa harmonizar o nosso sol interior, os três reinos da nossa natureza, e que nos dê as forças necessárias para o cumprimento, para prosseguirmos nesta jornada kármica e crística. Salve Deus, pedindo as bênçãos dos mundos superiores, dos grandiosos, vamos buscar aqui também a força desses grandiosos espíritos, das matas, dos grandiosos caboclos, dos nossos abnegados mensageiros de Deus, não é? Mensageiros de Jesus Divino e Amado Mestre, não é? Denominados nessa simplicidade da roupagem de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Que sempre nos auxiliam nas nossas tarefas físicas, mediúnicas, enfim, todo um povo bendito nos auxiliando, sem esquecer
sem esquecer o Tiãozinho e a Justininha, sem esquecer esse grandioso povo cigano. O povo cigano, não é? Como é lindo, belo e maravilhoso. Salve Deus, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre as falanges missionárias. Das falanges missionárias, não é? Dos nossos templos, desta corrente indiana do espaço, do Vale do Amanhecer. Muitos médiuns, muitas ninfas, ainda até umas grandes dúvidas de qual falange deverão inclusivamente escolher, não é? Deverão escolher. Teremos que saber, saibamos que cada um, que você desse lado, porque eu já tenho falange, sou mago, não é? Que você desse lado não é nem obrigado e nem obrigada a entrar para uma falange contra a sua iniciativa, contra a sua sintonia, contra qualquer coisa que seu. Primeiro ponto, este é o primeiro ponto, é que não deve inclusivamente de entrar. Segundo ponto que também devemos ter é nunca ter pressa nessa nossa escolha de falange, porque a escolha de falange, nós quando começamos nos nossos templos, nas aulas de desenvolvimento, nós começamos a ver os mestres, ninfas, aquelas lindas indumentárias, aquelas lindas roupas de falange, na sua beleza, na sua graciosidade. Não deve de haver pressa nessa escolha, não deve. Cada um terá que se sentir à vontade primeiro para escolher, porque ainda existe e sempre vai haver, sempre vai existir mestres, adjuntos, apunaras, primeiras, enfim, que vão exercer grande pressão sobre quem quer que seja para a escolha de uma falange, porque na realidade tem a falta, não é? Porque na realidade tem a falta. Muitas das vezes se escolhe uma falange por os outros, mas não deve ser assim. Primeiro deve-se sentir à vontade, depois tem que se sentir à vontade para ler a história, não é ler as 22, 23 histórias das falanges, não, é ler a história da falange do qual se sente mais afinizada, sente mais afinidade, se sente mais à vontade. Observar inclusivamente as indumentárias e desta forma entrar em sintonia, entrar na sintonia para essa tão importante decisão, porque é uma importante decisão. E neste ponto temos aqui cada um de nós, médiuns, mestres, ninfas, cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Impera, com certeza, o nosso livre-arbítrio impera na nossa doutrina, na corrente indiana do espaço, na escolha dessa falange
Nós não temos grande opção na escolha das nossas capacitações, ou seja, mediunidades. Isso não. Porque elas já estão delineadas, fixadas, porque é uma condição única de qualquer um. Não há igual para todos. Mas dentro da doutrina, a escolha das falanges, ela é do nosso livre-arbítrio. Por isso, nós nos tornamos, cada um se torna inclusivamente responsáveis pelas nossas decisões, arcando inclusivamente com os méritos ou os nossos bónus, mas uma das primeiras decisões que é apresentada muitas das vezes a uma ninfa é a escolha, realmente é a escolha da sua falange missionária, para completar toda para completar toda uma gama de forças à sua disposição, não é? Todas as ninfas, todos os mestres devem escolher a sua falange missionária. Aqui, inclusivamente, pode parecer uma coisa banal, uma coisa simples, não é? Uma coisa encantadora, não é? Escolher uma falange, afinal, parece uma coisa tão simples, tão banal. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, acima de tudo as ninfas, não é? Envergarem, vestirem uma indumentária, uma belíssima indumentária. Não é uma roupa qualquer. Para já, não é como eu vestir esta camisa. Não é como eu vestir esta camisa. Quando eu visto a minha roupa, a minha indumentária de mago, quando alguém médium veste a sua indumentária, não é uma coisa simples. Primeiro tem que haver uma grande sintonia com essa falange. Primeiro ponto. Depois, não pode haver a pressão de médiuns, de mestres, de adjuntos. Não pode. De primeiras, de apunar sobre quem quer que seja, porque tem que escolher obrigatoriamente aquela falange que aquele mestre, aquela ninfa, pensa para aquela componente. Não pode existir isso. A própria pessoa, eu sou mago, eu me sinto bem na roupa de mago. Se eu fosse maia, se eu tivesse sintonia com os maias, eu seria feliz tal e qual. Por isso há a capacitação, há a mediunização, há a sintonia com a falange. Primeiro, essa grandiosa, essas indumentárias de todas as falanges foram trazidas de um grandioso reino, um reino de Zana, não é? Onde lá é tudo belo, lindo e maravilhoso. É tão complicado costurar essas indumentárias que não é qualquer pessoa que pode meter as suas mãos nessas indumentárias. Não é. Tem que ser pessoas capacitadas. Porque se for uma pessoa qualquer a mexer nas indumentárias, não tem sucesso. Primeiro, aparecem as dificuldades. As dificuldades físicas, dores, cabeça,
ansiedade, aparece desânimo, tristeza, agonia, desespero. Porque na realidade essa pessoa não está capacitada para manusear essas indumentárias. Depois as máquinas muitas das vezes partem agulhas do nada, ficam desafinadas do nada, deixam de costurar bem do nada. Tudo sinais que esse manuseamento está a ser incorreto e aquela pessoa ou aquelas pessoas não estão capacitadas para manusear essas indumentárias. Pode parecer uma roupa igual a esta camisa, igual a uma outra qualquer, mas não é. Depois temos a parte de ingressar nas falanges. Os médiuns, os mestres, os adjuntos, as apunaras, as primeiras, muitas das vezes pressionam ninfas. Aqui vê-se mais as ninfas. Para ingressar numa certa falange. O que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas fazem a vontade aos outros e quando vão vestir aquela indumentária não sentem sintonia nenhuma, não sentem qualquer energia, não sentem qualquer força, não sentem qualquer projeção, não sentem qualquer vontade de interpretar o que estão ali fazendo. A beleza e a grandeza do trabalho que é vestir essa indumentária e inclusive o que estão fazendo dentro dessa falange. Olham para a outra falange, estão vestindo uma roupa de falange e olham para outra falange e aquela falange enche o olho a essa ninfa. Vamos supor que ingressou, por exemplo, nas nityamas, nas gregas, nas franciscanas, nas muracis, enfim, e que está descontente. A falange passa a falange das samaritanas, aquela falange sobressaiu aquela ninfa que está noutra falange e aquela falange, cada vez que ela vê a roupa, cada vez que ela vê o desfile dessa falange, cada vez que ela sente a energia, sente a projeção, sente a força, sente o gosto, sente tudo o que deveria de sentir naquela altura, mas por a outra falange, porque se deixou levar por alguém, se deixou pressionar por alguém, se deixou conduzir por alguém, se deixou encaminhar por alguém, mas por alguém muito errado, porque a principal pessoa é o próprio médium, é a própria ninfa. O que é que acontece? Quando não tem satisfação, veste a indumentária, é uma coisa banal, simples, que não. Mas quando se ocupa ocupar uma posição destacada em determinados trabalhos, tem o mesmo valor. Porque não sente a projeção dos trabalhos, não sente a projeção, não sente a força daquela escolha de uma falange missionária. Porque, inclusive, a ninfa, eu já uma vez disse isto aqui num vídeo, a ninfa quando veste uma indumentária de falange, a ninfa, acabaram-se os problemas. Na sua individualidade, tem que se sentir a pessoa mais
linda do planeta, tem que se sentir a pessoa mais bela da Terra, tem que se sentir a pessoa mais realizada, tem que se sentir a pessoa mais com mais gosto, com mais alegria, com aquele sorriso, com aquela alegria, projeção da falange. Quando está na falange certa, por exemplo, pus ali, não é? Está ali, que eu pus hoje, samaritanas, não é? Uma, não é? Entre as 22 falanges que há, essa ninfa, quando veste uma indumentária, se estiver descontente, nada lhe toca. Se estiver feliz, se foi da sua vontade, se foi do seu livre-arbítrio. Tem outra coisa. Indumentárias de falange, tem que se ter muito cuidado. Tem que se ter muito cuidado quando alguém quer dar ou dá uma indumentária a quem quer que seja. Tem que se ter muito cuidado, porque a indumentária nós teremos que adquirir com algum sacrifício, não é? Com algum sacrifício, mas é assim que se dá o valor. Poderá ser um pouco difícil, poderá ser um pouco traumatizante não adquirir hoje a indumentária, não adquirir para a semana, não adquirir para o mês que vem, mas quando daqui a 2, 3 meses já tem a sua indumentária, porque todas as indumentárias não são baratas, são caras. E fazer o sacrifício para uma falange, para já é descontra vontade. Depois ainda vai comprar a indumentária da falange. É outro erro. Não se deixem levar. Se conscientizemos todos que, inclusive, a sintonia das falanges missionárias, nós já trazemos do transcendental. Elas já nos dizem alguma coisa do passado. Está registado em nós o passado. E nós, quando olhamos, é quase como quando nós olhamos para alguém. Ou gostamos ou não gostamos. Se nós é a primeira vez que vemos a pessoa, não gostamos, nós pensamos, mas porquê é que eu não gosto se eu nunca vi a pessoa? E tem outras condições que nós olhamos para a pessoa e gostamos da pessoa. Tudo vem do passado. Nós não conhecemos aquela pessoa, mas o nosso espírito já conhece aquele espírito. De caminhadas passadas, de encontros, desencontros, de atividades às vezes menos boas, entre os dois espíritos, alguns reajustes que ainda pode haver entre aqueles dois espíritos. Daí a sintonia de nós não gostamos não gosto daquela pessoa, não gosto daquela mulher, não gosto daquele homem. E foi a primeira vez que viu. Não sabe se ele é bom, se ela é boa ou se ele é bom. E tem outras que é ao contrário. O mesmo é as falanges. As falanges já transitam do passado, registados na nossa herança transcendental. Nós, quando olhamos para a falange, que os olhos batem na indumentária da falange, algo cai a nós, desperta. Alguma coisa desperta. E é por isso que qualquer médium, quando vestir a roupa de falange, tem que se sentir a pessoa mais importante do mundo. Tem que se sentir a pessoa mais bela, mais linda, mais bonita, porque está com a indumentária da sua querida falange. Depois tem outro aspecto, é não aceitar roupa, indumentárias de falange de outras pessoas que sabe-se lá que virão envolvidas em que sintonia, em que projeções elas virão emanadas.
Depois tem outra condição, é que a escolha das nossas falanges, ela se registra também. Ela se registra também nos planos espirituais. Fica registado nos mundos espirituais. Não é apenas o encantamento pela cor do vestido. Não, é um compromisso de servir no templo onde cada um exerce a sua função de médium, de jaguar. E quando cada um de nós estivermos, salve Deus, fora do plano físico, por exemplo, em nossas jornadas noturnas, não é? Que nós vamos muito quando dormimos, não é? Porque nós fazemos muitas caminhadas e nós trabalhamos muito, baseado muitas das vezes nas falanges. A nossa falange, porque aqui tem uma coisa, não fomos nós que chamamos a falange, não. A falange é que nos encanta, a falange é que nos chama, as indumentárias, qualquer coisa que chamou a atenção por algum motivo. Por algum motivo essa atenção pode ser transcendental. Salve Deus. Não caiamos. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por esta oportunidade. Não caiamos na ignorância de estar pressionando quem quer que seja para assumir uma posição numa falange que poderá ter muitas contradições. Teremos que olhar ao livre-arbítrio de cada um. Teremos que olhar, porque depois temos a seguir ao livre-arbítrio, temos com certeza a lei de causa e efeito. Ela existe, ela é neutra, mas existe. Tem vários aspectos. Todos nós, médiuns, tem vários aspectos espirituais que nos chamam à razão. Não é a pressão física, não é um templo que se situa onde quer que seja. Isso acontece em todo lado, em todos os templos. Portugal, Suíça, Reino Unido, Inglaterra, Brasil, onde existam templos, onde existam falanges, com certeza que essa pressão muitas das vezes existe. Muitas das vezes existem pressões que são descabidas. São descabidas. Salve Deus, né? Tem aspectos espirituais que nos chamam à razão. Portanto, para escolhermos uma falange, não basta, salve Deus, não basta nós olhar para uma indumentária de falange e dizer: ai, tão bonita. Tão bonita. Não, o bonita não chega. Sabem porque é que o bonita não chega? A indumentária é bonita, porque todas as indumentárias são lindas, belas e maravilhosas. Todas são. Todas. Mas nós dizemos é bonita, é uma coisa. E nós sentirmos dentro de nós a sintonia é outra. Só o bonita não chega. Teremos que alegrar
teremos que alegrar o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mediunidade, o nosso plexo, a nossa mente, o nosso todo em nós tem que ficar numa verdadeira sintonia de equilíbrio e de alegria. Não é só, ai que bonita. Não, isso não chega. Tem que ter todos nós temos que ter uma grande afinidade com a falange que for. Salve Deus. Temos que conhecer inclusivamente as funções, os trabalhos que assumem essas falanges. Cada um de nós, cada um de vós tem que ser, é como um cartão de visita. Nós temos a nossa identidade, que é única. Nós temos a nossa identidade, que é única. Aqui temos um cartão único. Na Espanha, o nosso amigo, o nosso irmão Luís tem a identidade única dele. Suíça tem, França tem, Alemanha, Inglaterra, por aí vai. Brasil tem também, Estados Unidos, qualquer parte, qualquer país tem a sua identificação daquele cidadão, não é? Única. Nós também temos nessas falanges, não é? Nós temos que nos identificar com as roupas, com as indumentárias, com a falange, com o canto, que é muito importante, preferencialmente também tem que se dar com a primeira de cada falange, ou a regente, que é as apunaras normalmente do seu tempo. Assistir inclusivamente para se inteirar bem da condição, assistir a uma reunião dessa falange, saber algo, conhecer algo sobre a história da falange. Não é só entrar de cabeça, não é só se deixar conduzir, não é só se deixar levar, não é só... Não, porque senão eu sou médium, não é? Lua. Agora chego ao templo e o meu adjunto diz assim: salve Deus, mestres, você agora passa a ser mestre Sol. Deveria ser bonito, não era? Deveria ser bonito. Eu diria-lhe: mestre, mas eu sou Lua, não é? Sou médium, Lua, não é? Não, mas eu tenho falta de médiums doutrinadores. Você agora passa a ser médium mestre Sol. Oh diabo, isso para já não ia dar certo. Não ia. Salve Deus. Mas eu até poderia aceder às conclusões do meu adjunto, porque ele me estava a puxar, não é? Não iria dar certo. Mas pronto, vamos supor que eu me deixava levar. Primeiro ia descontra a vontade. Primeiro ponto, a sintonia desaparecia. Embora eu gostasse, como já tenho dito centenas de vezes, gostava de ser mestre Sol ou mestre Luz. Salve Deus. Aqui não está em questão quem é mais importante ou quem é menos importante, porque aqui somos todos importantes. Mas eu até gostava de ser mestre Sol. Mas não sou. Mas vamos supor que eu ia a favor do que ele me dizia. Primeiro, eu saía de sintonia. Segundo, eu ia fazer aulas, né? Porque teria a fazer aulas de desenvolvimento para mestre Lua, Sol, salve Deus. Aquilo não ia bater muito certo. Não ia. Porque, embora eu saiba a doutrina, sei, quer dizer, por alto, não é? Mas eu não a iria dar feito.
eu não a iria dar feito, com certeza que não. Porque eu conheço a minha condição. Como conheço a minha condição dentro desta falange que me chamou. Porque não fui eu que fui chamar a falange. Já existia. Ela é que me chamou. Isto é uma herança, isto vem do transcendental. Não foi uma coisa que eu cheguei ali, por exemplo, com todo o respeito. Eu já te disse noutras alturas, com todo o respeito aos nossos irmãos maias. Salve Deus. Salve Deus a todo o povo maia. Eu, se me visse dentro de uma indumentária de maia, eu não me sentia bem. Não me sentia bem. Dentro da indumentária de mago, sinto-me muito importante. Sinto-me uma pessoa importante. Sinto-me um médio engrandecido. Sinto-me um médio convencido. Sinto-me um médio que está no local certo, na falange certa, com a indumentária certa, com os ministros certos, com toda a projeção da falange, tudo certo. E eu fico tão contente e tão feliz. O mesmo é vós. O mesmo é as nossas irmãs. O mesmo é as nossas. Compreendam a história da falange. Conversem com outras componentes, outras irmãs da mesma da falange que escolheram. Não é a falange que os estão a querer empurrar, puxar, obrigar, para ver se há, na realidade, alguma afinidade com essa falange, não é? Vamos lá chamar assim, com as futuras companheiras de falange. Porque afinal terão que conviver juntas em vários trabalhos, em várias cortes, e tudo isso, não é? E tudo isso sem afinidade, ai meu Deus, há sintonias, não dá certo, sem afinidade não há certo. Então, como será a melhor forma de escolher? Por exemplo, samaritana, não é? Por acaso, samaritana, não é? É uma falange linda, bonita, bela, maravilhosa. Que eu, por exemplo, eu também gosto de ver. Eu sou homem, sou mestre, sou lua. E isto é para todo o corpo mediúnico feminino, as nossas irmãs, as ninfas. Se não está disposta, cada um a servir humildemente em diversos trabalhos, por exemplo, as samaritanas, por exemplo, embora, a princípio, pareçam ser destacadas, seguindo inclusivamente à frente das cortes, não é? Trabalham muito em diversas realizações de diversos trabalhos, como as bênçãos dos ministros, não é? De Pai Seta Branca, em diversas escalas, são muitíssimo exigidas como ser Iurici, não é? Iurici, se não possuir uma grande capacidade de concentração, aqui não é só a concentração. Ser Iurici tem que ter concentração e tem que ter domínio do cansaço, porque também é uma falange em seus longos
em seus longos, salve Deus, em seus longos e precisos cantos, não é? A Eurici. Mas as samaritanas, de forma que nos dá um grandioso prazer, um prazer muito grande de ter essas grandiosas falanges tão organizadas, não é? E que inclusivamente enfrentaram em tempos remotos do passado as piores situações possíveis. Foram, por exemplo, as nitiamas, não é? E as nitiamas e as samaritanas. Isto com todo o respeito, com todo o respeito às outras grandiosas falanges dentro desta corrente indiana do espaço, não é? Ao serviço da espiritualidade maior, ao serviço do grandioso Simiroma do Deus, de Jesus divino e amado Mestre, não é? Com todo o respeito às outras falanges, mas as nitiamas, os magos e as samaritanas foram com certeza, segundo está escrito, foram os que enfrentaram as grandes divergências ao longo dos tempos, não é? Inclusivamente as samaritanas e as nitiamas no espaço são as araganas que limpam os caminhos, que limpam os caminhos dos cavaleiros. As araganas são as que limpam os caminhos das legiões dos mestres. Inclusivamente, é uma falange lindíssima. E aqui estava a ver em que livro é que isto é que eu tinha. Salve Deus. As samaritanas. A samaritana, ela traz inclusivamente a sua herança. Todos conhecem, todos sabem a herança do episódio que nos relata, por exemplo, o evangelista João, não é? O evangelista João, não é? Que era preciso que Jesus passasse por Samaria. Então veio, penso que todos sabem isto, veio a uma cidade de Samaria chamada Sicar, não é? Sicar, que se situava, que ficava perto da terra que Jacó deu a seu filho José, não era? Havia ali um poço, que todos sabem a história do poço, não é? Chamado, inclusivamente, de a fonte de Jacó, não é? O grandioso Mestre Jesus, fatigado do caminho, Jesus divino e amado Mestre, de certa forma, assentado na borda desse poço, segundo inclusivamente rezam as escrituras, não é? Tudo se passou quase a uma certa e determinada hora, não é? Vindo inclusivamente a esse poço uma mulher de Samaria, não é? Tirar água desse poço. Jesus divino e amado Mestre, disse-lhe: dá-me de beber. A samaritana lhe disse: como sendo tu judeu,
me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois é, que beleza! Iria começar ali uma grande história, iria começar ali um grande capítulo para toda a eternidade. Sendo eu samaritana, pois que os judeus não têm qualquer relação com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, dentro da sua grandiosa sabedoria, amor, humildade e tolerância: se conhecesses o dom de Deus Pai Todo-Poderoso, e quem é o que te diz, dá-me de beber, talvez tu, samaritana, talvez tu mesmo lhe fizesses igual pedido, e ele te daria da água viva. Disse-lhe, retruquiu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e é fundo o poço. Estava-se referindo ao poço, mas Jesus se referia a outra condição. Não tens com que tirá-la, e é fundo o poço. Onde tens, pois, esta água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, de quem tivemos este poço, do qual também ele bebeu, e seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe, salve Deus, respondeu-lhe Jesus. Estamos a falar da história da samaritana. A samaritana, salve Deus. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: todo aquele que bebe desta água, compreendam, temos que nos interiorizar. Todo aquele que bebe desta água, a água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, que Jesus lhe daria, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe dei, e a água que eu lhe dar, se tornará nele uma fonte de água que correrá para a vida eterna. Disse-lhe, tornou a mulher, a samaritana, a retruquir, a falar. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha mais aqui tirá-la. Porque ela, na realidade, não compreendeu a parábola do Mestre Jesus. Ela não compreendeu, como qualquer um de nós não compreenderia a parábola do Mestre Jesus. Hoje compreendemos, naquele tempo não compreenderíamos. Por isso a mulher disse, né? Por isso disse a samaritana: não mais terá sede, né? Não mais terá sede. Isto são condições que são. Aqui a samaritana disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha mais aqui tirá-la ao poço físico. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. Jesus, divino e amado Mestre, conhecia todas as coisas, sabia. Respondeu-lhe a mulher e disse: eu não tenho marido. Salve Deus. Jesus, divino e amado Mestre, lhe respondeu: bem dissestes, não tenho marido,
porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Nisso dissestes a verdade. Desta forma, as samaritanas e as nitiamas no espaço são as araganas que limpam os caminhos dos cavaleiros, enquanto os cavaleiros vão penetrando nessas grandiosas nessas grandiosas cavernas e nos pântanos, com as suas, como todos já conhecem, as suas redes magnéticas. Então, desta maneira, as samaritanas, né? As samaritanas, elas se posicionam em determinados lugares. E quando a energia dos cavaleiros se desgasta muito, elas lhes servem a água viva, restauradora das forças, inclusive Mãe Yara, a nossa clarividente mãe, Quatai 108, relata outra passagem, não é? Quando Jesus estava sendo conduzido pelos soldados romanos, que também todos conhecem esta condição, não é? Todos conhecem esta condição. Todos conhecem. Todos conhecem esta condição, não é? Desta forma, quando Jesus estava a ser conduzido pelos romanos, pediu inclusivamente água, a um cidadão, não é? A um cidadão que o atendeu. Mas nesse tempo o soldado veio com a sua fúria, a sua brutalidade, saber se algum de nós que estamos aqui neste mundo físico veio e agrediu o cidadão e entornou esse copo, essa caneca, essa vasilha com água, entornou a caneca com água no chão. Então chegou uma samaritana com a sua ânfora e serviu a água ao grandioso mestre dos mestres, que lhe perguntou: não tens medo do soldado romano? E ela lhe respondeu: não, senhor, porque acreditamos em ti. Graças a Deus. A primeira samaritana destes nossos templos a primeira samaritana é a ninfa Lua. Ali está a passagem do poço, não é? Aquela passagem, aquela linda e bela passagem, não é? Esta linda e bela passagem que nós vamos deixar ali, assim parado, congelado. A primeira samaritana é a ninfa Lúcia, Vera Lúcia, não é? Vera Lúcia, filha de nossa mãe clarividente, tia Neiva. Então, aqui também temos o canto das samaritanas, não é? Temos o canto das samaritanas que eu deixei aqui até de parte
deixei o canto, deixei aqui de parte, só para terminar, que vou ler o canto das Samaritanas. Claro que eu não sei, não é? Evidente, salve Deus, o canto das Samaritanas. Como é lindo! Eu gosto, sabem que quando há a bênção do ministro, quando eu ouço o canto das Samaritanas, eu me encanto. Eu gosto, adoro. O canto das Samaritanas. Ó Jesus, salve Deus. Ó Jesus, este é o canto da Samaritana, que há 2000 anos suspira por ti. Jesus, aqui me tens em missão especial, eu e minhas irmãs, com o mesmo espírito daquela Samaritana que está aqui, que um dia serviu a ti, grande mestre. Na passagem do teu Calvário, hoje estou aqui na minha individualidade, levando às legiões o que mais me for possível, e o tanto que precisamos receber é a luta para uma nova era. Venho de mundos afins, em busca de te servir. Jesus, que as forças se desloquem em meu favor. Servindo teus mestres, servirei também a ti. Ó meu Jesus, ele vem do reino central, confiantes nas palavras que naquela tarde longínqua nos dissestes. Quem beber da água que eu lhe der, não mais terá sede eternamente. Disseste, Jesus, e tudo se clareou naquele instante. Hoje estou aqui, com /0, em ti, Jesus querido. Salve Deus, não é? E temos o outro canto, que é o primeiro canto, que só poderá ser dito no turigano, não é? Que ó Jesus, volto nesta bendita hora para agradecer a Deus a feliz oportunidade de minhas irmãs, quando naquela era distante te ofereceram a água de sua ânfora, te libertando da sede. Hoje servirei em seu lugar. Quero servir amando, servindo sempre em teu santo nome. Pelo pão de cada dia e na força decrescente de minha mãe, parto com salve Deus, em Cristo Jesus, salve Deus. E pronto, e penso que disse o essencial sobre qualquer falange, porque isto é qualquer falange. Uma falange é igual a todas. A sintonia que nós devemos ter, a harmonia, o equilíbrio é igual. Não se deixemos conduzir para uma falange e outra, até mais. É que as falanges é para toda a vida. Só em casos excepcionais é que poderá mudar de falange. A escolha de uma falange, ela tem que ser para o resto da caminhada mediúnica. Não é hoje está numa falange, para o ano está por noutra e no outro ano está noutra. Não. A escolha da falange, ela é válida até ao fim, até sabe lá quando. Até ao fim da nossa carreira mediúnica, até ao fim dos nossos tempos aqui no plano físico, dentro desta doutrina. É por isso que é muito sério. Inclusive as ninfas que não têm falange, elas são da falange de Jurema, não é? Aquelas que ainda não têm a falange,
Mas isso, vamos deixar isso para outra altura, porque muita coisa teria para ser falado, conversado sobre as falanges. Muita coisa mesmo. O melhor mesmo é ninguém, quer seja mestre, quer seja ninfa, quer esteja no início, porque no início é que tem que tomar o rumo da sua caminhada. Não se deixe, ninguém se deveria deixar levar. Lembremos-nos que nós temos o nosso livre-arbítrio. A seguir ao livre-arbítrio vem a lei de causa e efeito, que ela também é. E lembremos noutra coisa. A falange é uma herança transcendental de cada um de nós. Nós olhamos, é como este isqueiro. É verde. Não é o isqueiro, que isqueiro é tudo igual. Isqueiro é tudo igual. Aqui está outro isqueiro. Tudo acende, não é? A finalidade é acender. Mas eu, se me derem a escolher, gosto do verde. Gosto do verde. Gosto das matas. Gosto do verde. Gosto do verde. Pronto. Inclusive o meu clube de futebol é verde. Gosto do verde. Se me derem uma cor a escolher, é o verde. O mesmo é as falanges. Nós, quando olhamos, batemos o olho, algo dentro de nós diz, é aquela. Então não nos deixemos levar. E alguém nesta doutrina, quer seja a Punara, quer seja a primeira, quer seja adjunto, quer seja comandantes, quer seja o que for, porque eu até já ouvi comandantes estarem a incentivar alguém para entrar numa falange. É errado, porque estão-se a esquecer que cada um de nós tem o livre-arbítrio. Mas, e a escolha de falange é uma coisa definitiva, fica registado nos mundos espirituais, tá? E é uma coisa transcendental. Meus irmãos, minhas irmãs, muito haveria ainda a falar, muito haveria ainda a dizer, muito haveria ainda a explicar, muito haveria ainda a sentir, mas a maior finalidade é só puxar um pouco o véu para despertar em vós, qualquer que seja a condição. Mestre Lua, ninfa Sol, Mestre Sol, não importa. Não importa. É nós, quer seja homem, quer seja mulher, quando vestirmos a nossa indumentária, nos sentirmos a pessoa mais bela, a pessoa mais linda, a pessoa mais completa, realizada e a pessoa mais feliz, fazendo parte daquela linda e grandiosa corte. Essa é a grande realização do médium. Não é envergar, não é vestir uma indumentária e se sentir triste, agoniada, que não faz parte daquela indumentária, não faz parte daquela falange, não faz parte daquela corte, naquela roupagem, porque tem muita coisa a ver. Então vamos nos conscientizar, vamos nos preparar, porque há aí muita gente, salve Deus, há aí muita gente que está numa falange descontente, sabe? Há muito médium, muito mestre e ninfa em falange descontente, porque se deixaram levar, sabem? Infelizmente, mas, salve Deus, desejo a todos um lindo e abençoado dia. Que Jesus Divino e Amado Mestre a todos nos possa iluminar. 1h04, bem, falando pouco, deixando muito por falar, por explicar, por, enfim. Não nos deixemos levar. Que Jesus Divino e Amado Mestre. E outra, temos que ter muito cuidado com as indumentárias doadas, a impregnação, a energia que já vem contida nelas. Meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus e graças a Deus,
por esta rica e feliz oportunidade. O poço, a Samaritana e o Mestre Jesus, como pano de fundo. Desejando a todos boa sorte no dia de hoje. Salve Deus!